Oi, gente, bom dia, bom dia. Nossa, agora a neve partiu, a chuva começou. E o frio? O frio, gente, o frio continua. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Caio Alemão. Nós tentamos sempre trazer as últimas informações para vocês, muitas vezes muito pesadas, concordo, mas a gente vê uma certa urgência nisso e, enquanto no meu trabalho eles dizem, Caio, por que vocês fazem tanto trabalho? Você não precisa disso, você tem o seu trabalho aqui, você ganha o seu din-din, por que você gasta tanto tempo da sua vida, que é a única, para trazer notícias para as pessoas que você nem conhece? Pois é, gente. Nós, minha esposa, eu, a F, a gente vê nisso tudo uma certa urgência de levar informações ao redor do mundo. Eu sei que muitos se encontram em outros países, né? E o que a gente passa aqui, logo, vocês, se vocês já não estão passando por isso, vão passar por isso. E por isso a gente tem uma urgência, a gente não pode ficar calmo vendo isso tudo acontecendo. E, entre outros, esses dias fiquei sabendo que também se encontram pessoas de vários níveis aqui, né? Diretores, médicos, pessoas que vivem na favela, pessoas que não sabem ler, que se encontram aqui e ficam ouvindo. Sabe? E assim a gente também pode trazer certas informações também para essas pessoas. E isso particularmente me deixa muito satisfeito de poder, talvez, abrir uma luz, dar uma voz, dar uma mão para umas e outras pessoas. Gente, hiperinflação alimentar na Alemanha, tumultos em Sri Lanka, colapso da moeda e fome no mundo. Cenários fortes, mas é justamente isso que vem acontecendo. Só não vê aquele que não quer, né, gente? Que não quer enxergar. Né? Uns e outros vão dizer, o Caio sempre com essas péssimas notícias. Não, gente. É aquilo que acontece nesse momento no mundo. As pessoas na Alemanha acordaram essa semana, segunda-feira, já comentei sobre isso, com a hiperinflação dos alimentos. Já que os preços de varejos subitamente dispararam de 20% a 50% em um único dia em vários produtos. Zero Hedge também foi reportado. Recentemente, cadeias de varejo populares, como os grandes redes aqui, Aldi, Edeka e Globus, anunciaram que foram forçadas a aumentar seus preços. Na rede de supermercados Aldi, a carne e a manteiga serão significativamente mais caras devido aos aumentos de preços dos fornecedores. Dizem que na rede de supermercados Aldi, 400 produtos tiveram um aumento drástico. E agora nós vamos a uma estimativa o que pode vir nos próximos meses e até 1 ano e meio, 2 anos. Tá? É uma estimativa, gente, mas tudo indica que essa estimativa pode ser bem uma realidade. Tá? As primeiras áreas a serem afetadas são o Oriente Médio devido à sua proximidade geográfica com a Ucrânia e a Rússia. A Europa Ocidental sofrerá os efeitos durante os próximos 3 a 4 meses, com a escassez de alimentos continuando por pelo menos 18 meses. Isso até que a cadeia de fornecimento de certos produtos se reorganiza, produtores plantarem novamente aquilo que falta, leva certo tempo, né? Os Estados Unidos, Canadá, Austrália e outros países em diferentes continentes, incluindo vocês no Brasil, né? Sentirão o impacto na segunda metade de 2022, estendendo-se bem até 2023 e provavelmente durante até 2024. Isso deixa os norte-americanos como uma pequena janela de oportunidade para atenção, gente, estocagem de alimentos antes que a escassez se instale. Né?
E Estados Unidos, Brasil, distante aqui da Europa, da Rússia, da Ucrânia. Pensam bem, né? O que a gente fala aqui também conta para vocês no Brasil. A escassez de alimentos também colide com a inflação monetária causada pela incessante impressão de dinheiro de quase todos os bancos centrais do mundo. Nós já comentamos há muito tempo isso aqui no nosso canal. Essa desvalorização da moeda tornará os alimentos de varejo ainda mais caros. Nós estamos alertando sempre aqui novamente. Para piorar a situação, os líderes políticos tenderão a imprimir e distribuir ainda mais dinheiro ao povo para evitar tumultos por alimentos, o que alimentará ainda mais a inflação e levará a uma espiral descontrolada de hiperinflação, escassez e fome. Sobre isso tudo, nós já falamos aqui há mais de 2 anos atrás, certo? Antes do bichinho aparecer. Tá? Se vocês querem confirmar isso, procuram nos nossos vídeos, nós temos mais de 1.600 vídeos, procurem lá, vocês vão encontrar, gente, que nós já alertamos bem antes da situação na qual a gente se encontra hoje. Tá? Não mudou nada, ficou ainda pior. Né? E daqui a pouco eles passam, a gente diz assim, uma imagem, passando com helicópteros de dinheiro e jogam para baixo para o povo se acalmar. Uma hiperinflação nós estamos enfrentando. Né? Se vocês não acreditar, problema seu, nós aqui acreditamos. E olhando os últimos 3 anos para cá, até mais tempo, né? 12 anos para cá, se vê que realmente o caminho é esse. Claro que isso não acontece de um dia para o outro, mas isso vai vindo, passo a passo, passo a passo. Lembram dos últimos 2 anos? Passo a passo, nós fomos incentivando, né? E assim agora acontece a mesma coisa, a gente está se preparando passo a passo. Né? O problema é que não se pode imprimir alimentos ou combustível. Você pode imprimir dinheiro, mas mais dinheiro em papel não volta a colocar alimentos nas prateleiras. Pelo contrário, quanto mais dinheiro você imprime, pior se torna todo o problema. Muitos de vocês que acompanham do Brasil conhecem isso dos anos 80. Inflação chegou até 80% por mês e vocês sabem muito bem o que significa isso. Talvez uns e outros se lembram muito bem disso. Os países em desenvolvimento são os mais duramente atingidos, onde os preços dos alimentos tão baixos quanto 20% podem significar a diferença entre sobrevivência e inanição. Já falei para vocês, né, que os mais pobres vão ser os mais atingidos. Né? Infelizmente, novamente, e sempre vai ser assim. Os países desenvolvidos podem lidar com mais aumentos de preços sem causar agitação social. Mas há um limite real para a inflação e a escassez que até mesmo esses países podem lidar. Claro, chega a um certo ponto, né? Eu disse para vocês que aqui, se nós tivemos um aumento de 20%, 15%, 20%, nós, a maioria aqui das pessoas dentro da Europa, podem aguentar isso. Agora, tem um limite também aqui, passando disso, as pessoas também vão chegar nas ruas. Né? E, como eu disse agora, os primeiros supermercados, 20%, 30%, até 50% aumento de produtos. Se a gente ainda fala de uma inflação e não fala de uma hiperinflação, pelo menos chegando a uma hiperinflação, né? Nós estamos vendo as primeiras coisas vêm acontecendo. Tá? Isso quer dizer o quê? Gente, uma desvalorização dramática do nosso dinheiro, da nossa moeda e, principalmente, do nosso salário, gente. Porque a gente não vai ganhar simplesmente 20%, 50% a mais. Não, talvez ganhe 2%, 3%, 5%, 6%, 7%. Mas isso está longe daquilo que está acontecendo nesse momento, certo? E por isso, nós estamos ficando mais pobres aqui na Europa também.
né? Vocês já estão percebendo que o Caio está ficando meio agitado, né? Se a escassez de alimentos e a inflação de preços continuarem a se agravar, nos próximos anos enfrentaremos motins alimentares globais, fome, agitação social e revolução violenta. Tudo isso se deve às sanções impostas à Rússia pelo Ocidente. Essas sanções desencadearam os efeitos em cascata do protecionismo de mercadorias, o que levou a um colapso. Pois é. Acelerado do comércio global de grãos, energia e fertilizantes. O colapso da cadeia de fornecimento global também piorou na capacidade dos agricultores de adquirir peças essenciais para o funcionamento de suas máquinas. E os preços dos fertilizantes levaram a um aumento radical no custo do cultivo de alimentos. O aumento do preço dos combustíveis também é um fator importante, tornando a agricultura ainda mais cara. Então, a gente vê várias coisas acontecendo. Falta de fertilizantes, falta de peças, né? Para os tratores, por exemplo. E assim, né? A produção mundial vai baixar. Pois é. E vai levar muitos colonos também à falência, né? Fazendeiros, de repente. No Sri Lanka surgiram tumultos por causa do aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis. Nós já comentamos isso no final de semana passada. O Sri Lanka é apenas o primeiro sinal dos eventos que se adivinham para a maior parte do mundo. É apenas uma questão de quando a escassez de alimentos e a inflação de preços se estenderão a vários países e continentes. Vendo que a grande maioria dos países do mundo são países mais pobres, então é uma questão de meses, né? Onde a gente vai encontrar mais países com os mesmos problemas que a Sri Lanka agora está tendo. E sim, haverá tumultos por alimentos, provavelmente. Pode acontecer, chegar a esse ponto, nos Estados Unidos antes do final do ano. Talvez seja a hora de fazer um curso de reciclagem em autodefesa, pois roubos de alimentos, saques e multidões flash serão comuns em muitas cidades. A impressão de dinheiro insano criará um ciclo de retorno da desgraça, que levará à hiperinflação. E vocês já podem ver que agora nos Estados Unidos a inflação já passou dos 8%, aqui na Europa 7,3%, 7,5%, na Espanha já passa dos 9%. Então vocês podem ver, daqui a pouco nós estamos em 2 dígitos. Isso quer dizer o que, gente? O pessoal aqui está acostumado com 2% de inflação. De repente você tem 10%, 12%, 15%. Eu já disse para vocês, ano retrasado, que eu, particularmente, eu acredito que nós vamos chegar nos 2 dígitos, passando ou ficando entre 10% e 15%, no mínimo. E estamos aí, estamos pertinho, gente. Não sou o dono da verdade, mas eu me faço os pensamentos e observo o mundo, né? E vejo as loucuras que vêm sendo instalado ao redor do mundo, né? As atitudes dos governos, como eles agem na atual situação, e isso leva a um pensamento. Pois é, gente. Ainda bem que vocês estão ainda ligados aqui, porque eu tenho mais coisas para vocês. Joe Biden está tentando culpar o Putin por toda a inflação, mas a verdade simples é que grande parte da inflação que estamos experimentando agora é um resultado direto dos trilhões de dólares que foram impressos durante a pandemia. E não só a pandemia, como também depois de 2008. Né? Quando quebrou o banco, quando o sistema financeiro bancário
estava à frente de um colapso. Foi imprimido bilhões e bilhões, trilhões de dólares para segurar, e agora nós estamos sentindo esses efeitos todos, né? Juntando, logicamente, com a pandemia, juntando com a crise da Rússia, Ucrânia, etc. Os efeitos mais recentes da escassez são mais o resultado de Biden e as nações ocidentais desamarem financeiramente os bancos russos e os proíbem de negociar em dólares ou euros, cortando efetivamente as importações e exportações da Rússia. Isso levou a uma escassez quase imediata de insumos agrícolas como fertilizantes, assim como a escassez de alimentos como trigo, milho, soja, óleo de girassol e outros, onde esses dois países, nesses setores, são grandes produtores. Pois é, gente. E foi um corte assim maciço e de repente não tem mais. Né? Os armazéns nos países estão cheios, mas a dificuldade de passar isso adiante é enorme. Juntamente com o fato bizarro de que os Estados Unidos estão pagando aos agricultores americanos para destruir suas colheitas, isso não é diferente na Alemanha e na Europa. Em vez de colhê-las, temos testemunhado uma insanidade total de escassez de alimentos contra a humanidade. E agora vocês vão me perguntar, mas como assim? Pagando para os agricultores destruírem a colheita? Gente, isso já começa a acontecer nos anos 70, 80 aqui na Alemanha. Nós participamos disso também. Um conhecido nosso, colono nosso, tinha uma plantação de feijão bonito, né? E para estabilizar o preço no mercado aqui dentro da Alemanha, o governo paga para os agricultores não colherem. Para manter o preço estável. Né? Para não ter toda a vida essa agora é safra e o preço vai lá para baixo e depois da safra o preço aquela, sabe? Então eles tentam manter o preço razoável, né? Igual, constante, e assim incentivam os colonos a destruírem as colheitas, né? Outra coisa, nos anos 80 eu também vivi o momento que grandes safras de maçã aqui dentro da Alemanha foram destruídas, foram levadas de caminhão para o mato e passado cal por cima, para ninguém poder mais usar, para manter o preço. Essa é a realidade. Não é o que eles sempre dizem para nós, que nós não temos alimentos o suficientes para a população mundial. Isso não é verdade. Gente, pesado esse vídeo também para mim, para passar para vocês, gente. Após as bioarmas nos últimos 2 anos, estamos agora enfrentando um bombardeio do planeta com um tapete de fome através da escassez de alimentos criado artificialmente e da inflação que só será exacerbada pela impressão de mais dinheiro. A proposta de orçamento de Biden para 2023, pensam bem, gente, pensam bem. Por exemplo, exige um gasto orçamentário de cerca de $1 trilhão a cada 2 meses. Acrescente-se a isso, é claro, mais dinheiro de resgate de emergência. É emergência, né? Emergência, nós estamos só vivendo em emergência. E os Estados Unidos logo estarão consumindo $1 trilhão por mês. Esse é o último capítulo do desmantelamento final do Império Americano, que nós estamos vivendo nesse momento. E sua moeda baseada na dívida, que foi desacoplada do ouro em 1971. Data muito importante para o nosso futuro. Com 30 trilhões de dólares de dívidas já acumuladas e talvez outros 9 a 10 trilhões a serem gastos nos próximos anos orçamentários do governo, estamos rapidamente nos aproximando de um nível de dívida de 50 trilhões em apenas alguns anos. Se chegarmos tão longe, o colapso do dólar não ficará muito atrás. Tá? E como os países ocidentais dependem do dólar, dependem
do mercado americano. Todos nós vamos ser levados juntos. E juntamente, lógico, o resto do mundo também, né? Todos que ainda têm algum tipo de QI estão fugindo do dólar agora e investindo em alimentos, ouro, prata, terra, veículos usados, munições, armas de fogo e similares. Ninguém, no seu perfeito juízo, quer ficar com dólares quando a música para. Refletem sobre isso, gente. Forte abraço, mão no coração. A gente só quer o bem de vocês. Até mais.